Muitas pessoas me perguntam nas minhas redes sociais qual o valor ideal para se começar no day trade nas operações de mini dólar e mini índice. Fica comigo até o final que eu vou fazer vocês entenderem e vocês mesmos vão tirar a conclusão de qual é o valor ideal para se começar no day trade. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, muitas pessoas vêm nas minhas redes sociais perguntando: Ah, Felipe, quanto eu preciso para começar a operar no day trade? Mas antes de a gente pensar no número que a gente precisa para começar a operar no day trade, a gente precisa entender outros fatores que eu vou explicar para vocês e vocês vão conseguir entender melhor como fazer essa conta para operar o mercado financeiro. Fica comigo até o final que hoje o vídeo tá top. Galera, gostaria de pedir para vocês, quem não nos segue ainda, começar a nos seguir. Ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos que a gente manda de segunda a sexta às 18 horas. Vou pedir para vocês também dar aquele like top, que isso nos ajuda bastante com o nosso canal. Nosso canal acaba atingindo proporções cada vez maiores e atingindo cada vez mais pessoas que precisam de conhecimento, que a gente está fazendo o possível para entregar sempre o melhor conhecimento para vocês de forma totalmente gratuita, tá certo? Então o like de vocês nos ajuda bastante. Vou pedir para vocês também compartilhar esse vídeo com o seu amigo, aquele que está começando a aprender o mercado financeiro, né? Para que ele tenha acesso a conteúdos de fato de relevância para que ele evolua no estudo dele. E vou pedir para vocês também um comentário aqui embaixo do que vocês gostariam de aprender para que a gente consiga criar conteúdos relevantes para vocês e ajudar vocês ainda mais, beleza? Aqui embaixo na descrição também tem as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu mando esse tipo de informação aqui todos os dias, né? Antes do mercado abrir, o que a gente precisa olhar para operar o mercado financeiro, morning call, agenda econômica, todos os pontos calculados do dólar aqui, ó, onde ele está lá nos Estados Unidos, previsão de abertura, máxima e mínima, os preços justos, regiões de definição, aonde ele operou na madrugada, risco país, onde ele fica comprado, vendido, alvos na compra e venda e tudo mais. Beleza? Esse grupo do Telegram é totalmente gratuito, tá? Não precisa pagar nada para estar lá dentro. E essas informações eu passo para vocês todos os dias antes do mercado abrir. Tá? São informações extremamente relevantes e de altíssima qualidade para vocês operarem o mercado financeiro. Então, sem mais delongas, agora vamos para o nosso conteúdo. Galera, vocês precisam entender o seguinte, né? Hoje as corretoras elas estabeleceram um padrão de quanto que é o mínimo que a gente precisa para poder operar o índice, né, que é R$ 100 e o dólar R$ 150. Isso é padrão das corretoras. Tá? Antigamente esses valores eram bem mais baixos e aí vocês vão entender o perigo disso para depois entender quanto de capital vocês precisam para operar o mercado financeiro. Então, começando pelo índice. Hoje o índice ele está sendo cotado na faixa dos 119 mil pontos. Ou seja, um contrato cheio de índice ele vale R$ 119 mil. O contrato de mini índice é a quinta parte desse ativo, ou seja, 20% desse ativo, que um contrato de mini índice vale R$ 23.800, mais ou menos. E a corretora deixa você operar R$ 23.800 com apenas R$ 100 na corretora. Então vocês estão tendo uma alavancagem de 238 vezes, mais ou menos. Tá certo? Então assim, ó, é uma alavancagem extremamente alta, né? Você com R$ 100 na corretora está operando R$ 23.000 no índice. Então qualquer variaçãozinha que o mercado tiver, que o mercado balançar, ele vai tomar os teus R$ 100. Então a gente precisa entender que a gente, por mais que a gente eu tenho só R$ 500, você está operando com um mini contrato, você tem R$ 500 de margem, você está operando R$ 23.000. Então vocês precisam entender esse nível de alavancagem para ter a noção do qual é o risco do teu dinheiro, tá certo? E o dólar, a mesma coisa. Um contrato de dólar vale US$ 50 mil.
um contrato de mini dólar vale 20% de um contrato cheio, ou seja, 10 mil dólares. Hoje o dólar está sendo cotado aí na região dos 4.900, então um contrato de mini dólar é 49 mil reais. E a corretora deixa você operar 49 mil reais com apenas 150 reais na corretora. A gente está falando de uma alavancagem de 320 vezes o valor do capital se você for operar apenas com 100 reais. Então vocês precisam entender esse risco para que vocês entendam quanto de capital é necessário para vocês conseguirem ficar tranquilos numa operação do mini dólar, por exemplo. Mas na contrapartida existe uma magia por trás disso com relação à alavancagem, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha 23 mil reais em papéis, por exemplo, né? E aí você vai lá e faz um cálculo de beta, um cálculo até que relativamente simples, assim, não é algo muito difícil. O próprio Excel faz isso automaticamente para vocês, e vocês entendem que o beta dos seus papéis é mais ou menos 1, né? O resultado dele é 1, ou seja, ele é muito parecido com a movimentação do mini índice. Então vamos supor, eu tenho 23 mil reais em papéis e o mercado está caindo. E aí eu não quero desmontar minha operação em papéis porque eu quero ficar recebendo dividendos, quero ficar recebendo algum benefício que aqueles papéis me dão. O que eu vou lá e faço? Eu vendo um mini contrato de índice e apenas com 100 reais, né? Tirando aí o fator ajuste, né? Que aí a gente vai ficar... É um outro papo. Mas a gente com 100 reais de margem, a gente consegue travar toda a nossa carteira. Fazendo com que a gente se proteja em 23 mil reais, que é a nossa posição dos nossos papéis. Então a gente precisa entender essa alavancagem, os custos de contrato, para que a gente monte a nossa estratégia baseado no quanto de capital a gente precisa para fazer o day trade. Beleza, galera? Então façam essa conta, sintam o mercado. Sugiro, principalmente para os novatos que estão começando agora, não ponham o dinheiro de vocês na corretora e saem clicando. Vão operar o simulador. Tem várias corretoras aí que dão um profit de graça, dão o simulador totalmente de graça. Sintam o movimento do mercado, operem com o tamanho da mão que vocês vão operar. Percebam o tamanho do drawdown baseado na estratégia que você vai utilizar. O que é drawdown? É quanto você fica negativo para ficar positivo, né? Então, se eu tenho uma estratégia que eu tenho um drawdown de R$1.000, galera, não tem como operar com R$1.000 certinho na corretora. Então, a gente precisa entender todos esses custos de quanto vale o contrato que a gente está operando, montar uma estratégia operacional, né? Tem diversas estratégias aí que a galera propaga, né? As minhas estratégias são cálculos matemáticos. A gente nunca está livre de tomar um stop. O stop é o nosso melhor amigo. O stop é para a gente não fazer nenhum estrago no nosso capital. Então, a gente precisa entender, baseado nas nossas estratégias, baseado na nossa alavancagem, qual é o tamanho dos stops que a gente vai tomar, que seriam os drawdowns, ou stops acumulados, que seriam os valores que a gente possa tomar de stop no decorrer do nosso operacional, para daí sim, baseado no conhecimento do tamanho do que vale o contrato que a gente está operando, montar a nossa estrutura de quanto que a gente precisa de capital para operar no day trade. Beleza, galera? Então não existe uma receita pronta de quanto a gente precisa para operar no day trade, tanto de mini índice quanto de mini dólar. Existe toda uma estratégia matemática de quanto custa o nosso sistema operacional durante um mês, e baseado nisso a gente precisa tirar o tamanho da margem que a gente precisa colocar lá na corretora para que a gente possa executar a nossa estratégia no mês, na semana, enfim. A gente precisa estabelecer isso para daí sim montar a nossa estratégia financeira de quanto a gente precisa de margem lá na corretora para fazer os nossos operacionais. Beleza, galera? O que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, né? Eu precisava abrir a cabeça de vocês para entender os riscos que vocês estão tomando, tá certo? E baseado nisso, aí cada um monta a sua estratégia para operar o day trade. Beleza?
Um grande abraço para vocês. Quem ainda não nos segue, começa a nos seguir, por favor. Dá aquele like top. Deixa um comentário aqui embaixo do que vocês gostariam de aprender, que isso nos ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo de vocês que está aprendendo mercado financeiro. Entra lá nas nossas redes sociais, Instagram e Telegram. Lá no Telegram tem informações extremamente preciosas todos os dias antes do mercado abrir, que vai ajudar bastante vocês a operar o mercado financeiro. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!